À primeira vista, parecem apenas pedacinhos de papel inofensivos. Só que eles escondem uma nova substância psicoativa, a ADB4-empinaca. Ela é liberada no organismo através do contato com mucosas, como a boca. A nova droga sintética foi identificada através de técnicas avançadas aqui no laboratório do Instituto Geral de Perícias. Um trabalho minucioso que envolve comparar a estrutura da nova substância com as de outros entorpecentes já reconhecidos, como maconha, LSD, cocaína e êxtase. Nós temos bibliotecas nos equipamentos. Essas bibliotecas, elas tanto são adquiridas quanto da aquisição, mas é muito importante o contato que nós temos com órgãos internacionais de regulação. A ONU, por exemplo, é um desses órgãos que provém bibliotecas que frequentemente nós estamos acompanhando e munindo os nossos equipamentos desses dados digitais para comparação. O trabalho de análise contou com a colaboração da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. De acordo com a chefe da divisão de Química Forense, toda semana uma nova droga é lançada, muitas vezes sem qualquer teste prévio. Embora a ADB4-empinaca simule os efeitos do THC, componente da maconha, seus riscos ainda são desconhecidos e os efeitos imprevisíveis. Para algumas delas, nem estudos em animais, né? Existe alguma coisa muito incipiente em ratos já, falando sobre questões de mobilidade. Nós sabemos que é uma substância da classe dos canabinoides sintéticos que viriam imitar, então, os efeitos de um THC, que é a substância psicoativa da maconha, mas provavelmente com uma potência, uma periculosidade muito maior. E não só essa classe foi identificada aqui, mas como outras classes, como catinonas, derivados de feniletilamina, que nós vemos os vídeos aí na internet das pessoas tendo comportamentos muito alterados de realmente as chamadas drogas zumbi, né? Não é o caso dessa específica, mas nós já identificamos no estado drogas com esse potencial de periculosidade. Muito pouco se sabe sobre exatamente o que essas drogas causam. Para algumas delas sequer tem estudos. Para essa também é o caso, tem muito poucos estudos que indicam quais são os reais efeitos no organismo, mas elas podem causar desde euforia, excitação, até casos mais graves de intoxicação, como danos cardíacos, respiratórios, parada cardíaca. O IGP notificou a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, e repassou a descoberta para delegacias especializadas. Esse tipo de informação busca reforçar as estratégias de combate ao tráfico, um desafio diário, tendo em vista o surgimento de novas drogas. O combate ao tráfico de drogas se torna ainda mais desafiador diante do surgimento de novas substâncias psicoativas. Muitas delas nem mesmo foram catalogadas como drogas, não é mesmo, delegado? Sim, nós temos as drogas tradicionais que usualmente ao longo dos anos estão sendo comercializadas, infelizmente, né, para a sociedade gaúcha, e com os últimos períodos, os últimos anos, sobretudo com a pandemia, nós notamos um incremento na oferta de drogas, e muitas delas drogas desconhecidas, como drogas sintéticas. Algumas delas já devidamente catalogadas e outras, então, advindas de substâncias que até então não eram utilizadas como substâncias entorpecentes. O que nós temos aqui, para começar, com esses galões? Nós temos aqui, então, uma substância que, infelizmente, tem sido uma febre para os jovens de pouca idade, de 15, 16, 17, 18 anos, que é uma droga conhecida como sucesso, né? É uma droga que ela é utilizada normalmente para a remoção de respingos de solda, e ela é conhecida, então, como sucesso. Ela é inalada como se fosse um lança-perfume. Ela não é uma droga que está prevista lá na portaria da Anvisa como uma droga que permite a prisão em flagrante, mas ela tem um efeito altamente nocivo, né? E infelizmente nós temos então constatado grandes quantidades desse produto sendo apreendidas e utilizadas sobretudo em festas rave. Nós temos aqui drogas tradicionais, né? Nós temos o êxtase, né? O êxtase, até pouco tempo, sobretudo até a pandemia, era uma droga que ele era utilizado em situações mais específicas, né? Em festas rave, e com
a proibição de circulação das festas rave na pandemia, essa droga ele passa a ser oferecida na forma de teleentrega, juntamente. Ou seja, na casa das pessoas. Na casa da pessoa. Então era uma droga que não chegava até a residência e juntamente com cocaína, crack, maconha, ela é ofertada. Nós temos o princípio ativo dela, que até bem pouco tempo ele vinha da Europa, então era uma droga bastante cara. E infelizmente nós temos agora um princípio ativo muito mais barato, vindo da Ásia, fazendo com que essa droga ela tenha o seu valor muito diminuído. Então nós temos hoje comprimidos de êxtase de 20 ou 30 reais. O barateio dessa droga, ele faz com que a sua distribuição ela seja muito massificada, né? Também temos ainda drogas tradicionais, por exemplo, o LSD. O LSD é uma droga que tem retornado com força, ainda é uma droga um pouco mais cara, mas é uma droga que ela é bastante presente, sobretudo na classe média. Aqui, psicodélico. Isso, um psicodélico. É uma droga que parece inofensiva, mas é uma das drogas que o seu efeito ele permanece por longos anos. Então nós temos aí na literatura até casos em que indivíduos que utilizaram 5, 10 anos depois, eles ainda sofrem os efeitos, as alucinações advindas do LSD. Esses selos, micropontos, como a gente consegue observar, eles são muito parecidos com o da ADB4-empinaca e a partir do contato com a boca, com os olhos, com alguma mucosa, o princípio psicoativo é liberado no organismo. Agora, a gente tem outros exemplares aqui também. Sim. Infelizmente, né, nós temos uma oferta cada vez maior de drogas, né? A maconha, ela é usualmente fornecida há muitos anos e, todavia, nos últimos anos, últimos 2, 3 anos, sobretudo com a liberação das drogas ali, sobretudo a maconha no Uruguai, nós temos assim grandes plantações e quantidades de drogas vindas do Uruguai, uma maconha com poder, um poder muito mais forte de canabidiol, né? E é uma droga que tem sido muito usual aqui na classe média gaúcha. Então essa maconha de maior qualidade, maconha que ela é vendida de 50 a 100 reais a grama, infelizmente ela faz parte hoje em dia das nossas apreensões. E aqui nós temos ainda diversas formas de êxtase, né? Nós temos êxtase de diversas cores. O que significam essas cores? Na verdade, o princípio ativo é o MDMA, e depois nós temos pós que têm colorações diferentes. Essas colorações, elas significam o teor de princípio ativo. Então, conforme a cor, você tem um princípio mais princípio ativo ou menos princípio ativo. Então, você tem êxtase de 50 reais, êxtase de 30 reais. O êxtase, então, a boa parte dele vem do estado de Santa Catarina, ele já vem pronto para cá. Em algumas vezes, os insumos vêm de Santa Catarina e aí são fabricados aqui no Rio Grande do Sul. Nós estamos falando de um desafio, que é combater as drogas diante de novas substâncias que estão circulando, alterações, inclusive, das fórmulas de drogas entorpecentes já existentes. Sim, infelizmente, né, as coisas estão evoluindo muito rapidamente com os meios de comunicação, principalmente com as redes sociais. Elas têm possibilidade com que diversos profissionais de determinadas áreas, estudantes, né, de determinadas áreas, eles têm até inclusive se aventurado a fabricar essas drogas, né? E isso tem gerado uma oferta muito grande de drogas para a população. Os efeitos ainda são inimagináveis, né? Isso. E nós mostramos aqui, aparentemente, drogas que elas têm uma característica inofensiva, coloridos, pequenos comprimidos, mas aí que está o grande problema. Nós temos muitas vezes adolescentes, jovens de 13, 14 anos utilizando essas drogas que parecem ser inofensivas, mas que, considerando a baixa idade dessas pessoas, pessoas que não tiveram contato muitas vezes com essas drogas, muitas vezes eles podem ter reações adversas, podem sofrer concussões e algumas situações nós temos casos que geraram a morte, né? Então a gente conclama para que os pais eles fiquem sempre atentos, conversem com os seus filhos e fiquem atentos a essas substâncias que muitas vezes parecem ser inofensivas. Figurinhas, comprimidos coloridos,
esses produtos que são transparentes, mas que são inaláveis, né? Que conversem com os seus filhos e que sempre procurem o melhor caminho. O que é o melhor caminho? Dialogar. Dialogar com as crianças, dialogar com os jovens. Não adianta nós escondermos essa realidade. Infelizmente, as drogas fazem parte do cotidiano das pessoas e elas vão fazer parte. Então, nós temos hoje delegacias especializadas aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, o DENARC, que nós fazemos esse trabalho de apreensão, mas também é muito importante esse trabalho de conscientização, esse trabalho de saúde pública, para que muitos jovens eles não caiam em tentação, não tentem experimentar essas drogas que parecem ser inofensivas e arruinem completamente as suas vidas.